E lá vamos, bom dia. Aqui, assim, acho que fechou, né? Algo assim. Estou. Vambora. Vamos produzir, vamos trabalhar. Ai. Bom dia, meus amores. Bom dia, minha casa, meu reino, não no conceito de eu ser o rei, mas no conceito de ser o meu território conquistado, né? Por nós, né? Por nós. Que esquisito isso aqui. Pra aí um pouquinho mais pra cá. Pronto. Vamos lá. Eita, bração. Ai. Quinta-feira. Toda quinta é precedida daquele cansaço um pouco maior da quarta-feira, né? Quarta é um dia que a jornada é mais extensa, em busca de uns trocos aí que me ajudam no orçamento. Me ajudam bastante, por sinal. Quinta-feira, dia 28 de março de 2019, a última semana do mês de março. Lá se foi o primeiro trimestre de março. Sério mesmo, parece que ontem eu estava falando sobre o começo de dezembro, minha saída da empresa e tudo mais. Aliás, hoje eu queria contar melhor essa história, porque vai ter continuação aí, vamos ver qual vai ser o prolongamento disso. Estava com alguns assuntos aí, mas são assuntos mais ideológicos, então posso falar sobre esse conceito como uma experiência mesmo, como alguma coisa que aconteceu e que pode acontecer, né? Na dúvida, não faça, né? Então não custa nada apertar o freiozinho, recomeçar, esperar ter um ponto melhor para ultrapassar. Ou algum lugar onde você se sinta mais seguro para fazer a ultrapassagem. O que aconteceu, a ligação que eu ainda tenho que ter, infelizmente, com a antiga empresa, não é só o que eu fico sabendo pelos meus fofinhos que lá continuam. E aí eu preciso contar tudo o que aconteceu, como hoje eu entendo, como hoje eu, de fora, leio e tenho essa percepção. E hoje deve ser um dia relativamente importante para a relação entre o meu trabalho e as nossas empresas. Bom, durante 5 anos eu utilizei o sistema da folha de pagamento. O programa, o software para cálculo da nossa folha de pagamento, que é também o software para apuração de resultados, ou seja, fiscal contábil. E ao sair, né, da empresa, eu fui, através de uma amiga em comum, fui convidado a trabalhar nessa prestadora, nessa fornecedora do software, a empresa do sistema, e como um consultor, né? Inicialmente eu estou fazendo atendimentos internos, mas sei que a necessidade da empresa é de um atendimento presencial, de uma consultoria dentro dos lugares e tudo mais. Mas ainda está fraquíssimo. Ainda estou num treinamento mesmo, né? Estou fazendo atendimentos, um percentual muito pequeno dos atendimentos, inclusive porque eu só atendo alguma parte da folha de pagamento. Então, com todas as dificuldades, estamos conseguindo evoluir aí devagarzinho, um pouquinho, um passo por dia, né?
mas estamos indo. E aí o que eu percebo, né? Qual não é minha surpresa ao saber que grande parte da insatisfação de clientes vem da minha ex-empresa. Começou a dar grandes problemas e tal, e principalmente as rotinas anuais, que são dirfirrais, estão realmente num passo preocupante lá na antiga empresa. Então aí eu preciso explicar qual é a minha leitura do que aconteceu, de como foi feito e de tudo que possa ser tirado como lição. Lá no mês de abril, no final do mês de abril do ano passado, há quase um ano, eu fui informado pelo meu chefe, pelo sócio diretor que cuidava da parte operacional, administrativa e financeira, que a empresa ia passar por uma reestruturação e que eles pediram ajuda, contrataram a ajuda de 2 consultoras que iriam nos ajudar em relação à correção de processos e rotas, a implementação de processos e rotas, porque a empresa almejava um patamar acima, diferente. Então ela estaria fazendo algumas ações. A empresa fez 2 contratações de 3 consultorias, 2 para RH, uma estrutural e outra como é que se diz? E outra de processos mesmo, de procedimentos básicos e correção legal, né? Ou seja, verificar a legalidade das ações e os gaps que a gente podia estar dando para alguma coisa aqui e ali. E, claro que, independente de qualquer coisa, eu sou um funcionário, então eu colaboro com os planos que a empresa tem, com o que a empresa precisa fazer e com o que ela está propondo. E vamos lá, independente de qualquer coisa. E nós começamos essa atividade com uma entrevista bastante longa. Uma entrevista de meio período, de 4 horas, mais de 4 horas de duração, com as consultoras. Então elas foram primeiro levantando um diagnóstico. E aí eu preciso colocar o meu discurso, a minha justificativa e o meu entendimento. Nossa, hoje está tão sussa. O que será que aconteceu? Provavelmente algum acidente lá atrás da Raposa. Como é que eles falam? Para represar o trânsito. Porque isso aqui, vocês veem, todo dia não é assim não. Hoje é uma quinta-feira, dia útil normal. Então normalmente não é isso aqui não. Vai lá, quem quer passar pode passar. A história do RH da empresa, ela tem algumas etapas e sempre com um quesito de ir acertando cada fase pela nova necessidade. E isso, lógico que poderia acontecer também comigo. E então, assim, pelo que eu me lembro, eles tinham uma administração bem pessoal e, por consequência, pouco profissional nos inícios, né? E eles faziam administração de cálculos e tudo mais pela consultoria. Tinham uma terceirizada para fazer, né, para cuidar dos cálculos e rotinas específicas. Essa consultoria, coincidentemente, era a consultoria que eu já trabalhei lá atrás, em quase final da década de 90, que eu também não preciso falar nome específico. E lá eu fiz algumas amizades, entre elas
a chefe do departamento pessoal, e entre elas uma das sócias da empresa, que cuidava da consultoria e auditoria contábil, e entre outras amizades. Pela necessidade de se aperfeiçoar os processos, pela necessidade de se melhorar conceitos que a empresa já estava sofrendo com eles, por exemplo, com falta de padrão, com falta de padrão para contratação, por exemplo, salários diferentes para funções iguais, funções completamente incompatíveis com a atividade. É assim mesmo que se faz, viu? Está perfeito. E o outro aí também é bem estupidinho, né? Eu precisava tê-lo passado, né? Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Nem o retrovisor ele sabe lidar direito. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram ainda terceirizado, eles tiveram um gerente, um gestor da área, mas que atendeu os primeiros quesitos de alguma normatização, mas que trouxe alguns problemas também. Vendo que esses problemas estavam se avolumando, resultando um RH, um departamento pessoal mal administrado, ele gera multas, ele gera fiscalização, ele gera processo trabalhista que você não consegue se defender. Você vai perdendo processos trabalhistas. Vendo essa necessidade, essa situação aumentar, a empresa resolveu fazer um convite para quem? Para a gestora da administração de pessoal terceirizada gerir o RH dentro da empresa, ou seja, tirou a gestora lá da área, lá da terceira, e trouxe ela para cá, trouxe ela para a empresa. E ela assumiu, e essa parceria com a terceirizadora, para RH, para departamento pessoal, saiu, se desligou. Gerou até desconfortos aí de relacionamento pessoal entre a terceira e a empresa, ex-cliente. Beleza? Essa pessoa ficou lá 4, 5 anos, mas já é uma pessoa na faixa dos seus 60 e poucos anos, que sempre trabalhou e que já tinha direito, já tinha dado entrada à sua aposentadoria. Ela tinha uma equipe relativamente modesta, ela corrigiu processos que estavam realmente com necessidade de correção, ajustou os conceitos de folha de pagamento especificamente, ajustou o procedimento, montou uma linha de trabalho relativamente segura e deu à empresa essa nova fase de uma segurança maior. Mesmo assim, com alguns gaps ainda, porque essa pessoa tinha a sua vivência, o seu conceito, mas para alguns assuntos essa pessoa não tinha muita expertise ainda, mas atendeu durante bons anos a uma demanda que diminuiu bastante os processos trabalhistas, diminuiu bastante as fiscalizações. Beleza? Entro eu aí, porque essa pessoa estava em vias de aposentadoria, a aposentadoria estava para sair, ela já estava cansada dessa relação de relativo bastante tempo e ela também já visando a descansar um pouco mesmo, a sair do trabalho formal, do dia a dia, de todos os dias e tudo mais, ela resolveu, através dessa mesma pessoa que me trouxe para essa consultoria agora, onde eu estou, para essa empresa de software, me intermediou e eu acabei entrando na empresa porque a gerente, também minha amiga, ela precisava de um backup, porque ela não sabia quando a aposentadoria dela sairia, e ela precisava de alguém para continuar o trabalho. E na equipe ela não tinha esta
expertise e postura principalmente, além de um conceito técnico relativamente fraco da equipe. E foi nessa que eu fui contratado. E eu trabalhei um ano e 2 meses com essa pessoa lá, juntos. Consegui fazer o acerto de algumas coisas, como por exemplo, o ponto eletrônico passou a ser um ponto eletrônico, minimamente aceitável, mas legalmente correto, com a ferramenta que nós tínhamos, com o prazo, com o conceito que a gente tinha que acertar. Foi o melhor que deu para fazer e, eu não estou justificando, mas sem falhas. Ele fornece um espelho de ponto legalmente correto. Ponto acertado, consegui implantar o processo e o procedimento que dava segurança tanto à empresa quanto aos profissionais, porque a gente tinha muito processo na ordem de pedido de hora extra, e o nosso ponto ele era anteriormente feito apenas por uma questão de cumprimento da obrigação de ter o ponto, e não com um conceito de auditoria do ponto especificamente, com fechamento dele, com correção, com alteração e com assinatura de todos. Então a gente corrigiu não só o procedimento, mas o processo em si. E também a gente fez uma boa correção, uma justa correção, com muito bom senso, com o uso de muito bom senso, a gente fez uma boa correção de cargos e salários. Implantei uma metodologia simples, mas que corrigia o problema e protegia a empresa. Por quê? Passou-se a consultar o RH antes de se fazer uma negociação de contratação, por exemplo. Principalmente no setor comercial, a gente pôs um método que deu uma freada na contratação aleatória. Tá? Gerente comercial, era isso, contratavam gerente comercial, aí um por 1.200 e outro por 5.500. Então a gente conseguiu corrigir, dar um certo, relativo rumo de coerência para gerar defesa, né? E fizemos a correção dos cargos e dos salários existentes. E funcionou. Funcionou tanto que nos 5 anos que eu estive, depois que eu assumi a gestão da área, nenhum processo trabalhista ou fiscalização que envolvia um assunto já da minha gestão, nenhum a gente perdeu, a gente nunca pagou uma multa, a gente nunca foi autuado. E isso me dá muito orgulho. Isso deixou a empresa relativamente confortável e me deixou também confortável. E durante 4 anos da minha gestão e 5 anos na empresa a gente conseguiu. E a empresa, por relação a crescimento mesmo, a evolução, achou por bem mudar o patamar novamente, o patamar administrativo da empresa. Assim, eu falei que ela contratou 3 consultorias, assim, eu já vou entrar nisso, né? Daí ela resolveu entrar num processo de reeducação e reestruturação da gestão completa, com uma consultoria específica, e depois, e paralelamente a isso, as consultorias para recursos humanos, para mudar a cara. A ideia era sair de um patamar, de um conceito de administração de pessoal, que foi a necessidade maior de quando eu fui contratado, tanto que eu acabei me desligando de conceitos de RH que eu já tinha e já vinha praticando, acabei perdendo esse timing
em prol da empresa rodar protegida ou minimamente protegida. Então essa consultoria entrou para fazer uma auditoria. Eu já falei sobre isso, eu fui muito bem avaliado, principalmente nas primeiras partes de auditoria. E depois a reestruturação dos processos, foi aí que a gente foi se distanciando. Então, não importa nesse momento, pode ser que eu tenha que continuar esse assunto, tá? Eu quero dar detalhes e ser coerente na narrativa aqui. Não importa se, desde o começo lá, já se sabia que ia trocar o Marcos Claudino, gestor do RH, por uma pessoa de outro perfil ou não, não tem importância isso, porque isso faz parte da vida empresarial, do sistema corporativo. Isso faz parte do mundo, desde que o mundo é mundo. E ainda mais eu, gerindo recursos humanos, que tanto admiti, tanto demiti pessoas, tive que dar a notícia de pessoas tão próximas e queridas, olha, você está sendo demitido. Tive que controlar esse conceito, quanto também no momento de falar, parabéns, você está aí, vamos negociar sua vinda e tal. Enfim. Durante esses pelo menos 4 anos, onde eu tive orçamentos mensais na base de 3, 4 milhões de reais para gerir da empresa, e o fiz com a máxima responsabilidade que eu poderia fazer, e principalmente com a máxima da boa intenção de proteger a empresa e dar a ela a contrapartida do salário que eu recebia. Ok? Isso é ponto pacífico. Os meus pares entenderam isso, a grande maioria deles. Os meus superiores entenderam isso. E os meus subordinados, eu não gosto dessa palavra, os meus companheiros e colaboradores também entenderam isso. A gente formou um time bastante coerente, relativamente fácil de lidar, que tinha pouca necessidade da gente sentar e corrigir a rota. Ok? O que acontece? Agora um julgamento do resultado do que essas consultorias fizeram. No dia 10 de dezembro, como todo mundo sabe, eu fui convidado a me retirar, com um abraço, um agradecimento sincero, acredito inclusive que tenha mesmo sido sincero, porque eu fui demitido pelo meu gestor direto, sem picuinha e sem ladainha. Eu fui demitido. E aí já a primeira impressão já me deixou um pouco encafifado. Cara, que eu me lembro que era dia 10 de dezembro. Tinha um mês de dezembro inteiro que é um mês difícil. E um começo de janeiro, que é um começo de ano sempre difícil, sempre complicado. E eu me lembro, mas assim, tudo bem, eu vou cumprir aviso para passar o trabalho, para quem está entrando, alguma coisa assim. Não, pode ir. Está tudo sob controle, as consultoras têm tudo sob controle. Eu te juro que uma mescla de espanto e também de incredulidade me bateu nesse momento quando eu ouvi isso do meu chefe, ex-chefe. Ele ainda era meu chefe naquele dia. Eu estava recebendo aquele dia. E, ao passados mais de 3 meses do que aconteceu, sabendo pelos meus fofinhos o que anda acontecendo e vendo aqui o que a consultoria é cobrada, eu tenho as conclusões a exercer. Conclusão. Por conta de um prazo que foi a própria consultoria quem estipulou, que era provavelmente um processo de 12 meses, de maio de 2018 a abril de 2019, percebo que o prazo que eles estipularam era ruim, em face principalmente de uma coisa, da má avaliação da minha sucessora. Vamos sair de DP e virar RH. Então você vai contratar um gerente, né, um gestor, uma pessoa grande, e vai contratar principalmente alguém que tenha o que eu tenho e mais a parte de RH. Mas não. Você trouxe alguém de desenvolvimento organizacional que tem
seríssimas dificuldades no conceito de dia a dia, de administração de pessoal. E principalmente um outro erro enorme. Você julgou, consultoria eu tô falando, você julgou que a equipe andava sozinha já na parte de administração de pessoal e por isso você trouxe alguém de desenvolvimento organizacional. E isso é uma pena. Não, vou pôr aqui do lado dela. Isso é uma pena. Porque esse foi um julgamento e uma leitura extremamente infeliz que vocês tiveram. Foi uma leitura muito infeliz. Sabe por quê? Eu falei várias e várias vezes que por conta da consultoria estar acertando processos naquela segunda fase, depois da auditoria, eu falei várias vezes para a direção, para a consultoria e para a equipe. Eu vou pegar o dia a dia, vou retomar o dia a dia. Tirei da Camila a administração de pessoal, passei a fechar todas as folhas, todos os encargos novamente. Para que eles pudessem atender a consultoria. Ou seja, eu seguro a ponta aqui. Resultado, fazia 7, 8 meses que a própria Camila não mexia com folha de pagamento diretamente. Só estava calculando folha e rescisão. E fechar uma folha, férias e rescisão. Fechar uma folha não é assim tão simples, principalmente depois de e-social na parada. E essa é a primeira parte. Vamos ver como vai ser o dia para eu ter complemento para isso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos lá, boa tarde. Já se foi um dia de trabalho. E bastante trabalho, viu? Bastante trabalho, ainda bem. Né? E vou continuar aqui a minha conversa para fechar essa linha de assunto. Vamos lá. Saindo um pouquinho mais tarde. Que eu tava ouvindo um áudio, um amigão meu que faz tempo que eu não falo com ele, o Roberto me mandou. Um cara que eu gosto muito, muito, muito. Convívio longo aí. Nossos joguinhos de futebol de domingo. Do extinto 5 Estrela FS. Fundado em 1/7 de 90. 1990. É isso mesmo, tá? Vai lá, meninas. Vamos terminar o assunto e vamos pra casa. Só prometeram um dia meio fechado, meio carrancudo, e durante boas horas dele foi isso mesmo. E ver, alguns minutinhos fazem uma diferença, né? E enfim. Bom, eu estava contando um breve relato, né, não da história da empresa, mas da história do RH da empresa e de como eu entrei e fiz alguma coisa. Eu não sei se eu expliquei direito, mas eu também preciso vangloriar o meu trabalho. E tem essa parte que eu preciso sempre deixar muito clara, que eu eliminei ou deixei a empresa muito bem protegida em relação a paradigmas. Ou seja, ninguém tinha, sem justificativa, cargos iguais e salários diferentes. Quando tinha, a gente ia ajustando, fazendo e controlando. A entrada das pessoas era tratada com a determinação de seguir o conceito e o processo.
Sempre havia, mesmo que manualmente, uma preocupação em não criar um paradigma em cada admissão. As fiscalizações que nos chamaram, e principalmente ocorreram na outra empresa, a empresa de telemarketing, o pouco que a gente teve que ajustar, a gente ajustou de acordo com a lei. Então a gente se protegeu bem, sem também ter grandes perdas. E, enfim, foi um patamar acima, mas é lógico que faltava muitos patamares e ainda faltam. O que acontece é que, como eu coloco, todo o processo da consultoria, ele foi mal gerido, porque na verdade foi feito um diagnóstico ou uma espécie de planejamento, que eu acho que esse planejamento ou ele foi subjugado, né, as atividades, a empresa em si, ou ele foi feito fora do âmbito, pode ter sido feito planejamento de tempo, principalmente, o cronograma das entregas pode ter sido feito fora do prazo, com um prazo ruim. Mas eu sei que isso tudo, eu não participo dessas etapas, né? E nem era para participar, né? Por favor. Eu sei que isso tudo é uma parte que eu não entendo, e é negociação, né? Não adianta, a consultoria vem, dá um preço e dá um prazo. E aí a negociação com preços e prazos, para todo mundo, né? Então, paralelamente à consultoria e à auditoria dos meus trabalhos, que eu repito, a auditoria principalmente foi classificada com os dois erros captados, os dois perigos captados, eles foram muito antes, passados por mim, e a gestão sempre soube disso. A gestão sempre trabalhou no risco, me agradeceu, ok, obrigado, sei o risco que eu estou correndo, beleza, valeu, e pronto, tá? Tentando traçar, porque eu não expliquei direito o que aconteceu depois. Depois da minha saída, eu tive um bombardeio de pedidos de socorro da minha equipe, principalmente da área de folha de pagamento. Vocês se lembram que eu falei? Que eu falei para a equipe assim, vão e forneçam tudo o que a consultoria precisar. E eu assumo, principalmente um dia a dia de folha de pagamento, eu assumo de novo, para que vocês, principalmente ela, a menina, tivesse autonomia para passar, para cumprir os prazos do processo de consultoria. Já que a auditoria já tinha acabado, a gestão de novos processos, eu queria que eles estivessem 100% com eles. E segurei o RH, segurei o DP, principalmente a administração de pessoal, eu assegurei de forma a garantir o cumprimento dos prazos, ainda mais por uma outra questão. No meio disso tudo estava sendo implantado... Vamos, gente, vamos! No meio disso tudo estava sendo implantado o E-Social pelo governo. E a gente entrou na primeira fase. Então, eu costumo dizer isso porque eu não posso deixar de cumprir essa obrigação moral. Em janeiro, todos os rumores rolando, o E-Social, e eu ainda achava, porque, nossa, eles prorrogaram tanto esse projeto, tanto, que eu ainda falava, não, que ninguém está preparado ainda para isso, ainda mais com impeachment, ainda mais com equipe governamental que não para no lugar nunca, um monte de denúncia e tudo. Então eu realmente achava, o que a polícia está fazendo? Ela está perseguindo os caras e mandando, assim, fechando e mandando parar. Eu acho isso extremamente perigoso. Eles têm feito isso ostensivamente, tenho visto quase todo dia isso. Mas acontece que dessa vez não prorrogou. Ah, beleza, não vai prorrogar? Mas não, a primeira fase é para empresas super grandes.
Empresas com faturamentos altíssimos. E a gente está vindo de crise, a gente está se levantando de novo. Certo? Certo. Liguei no financeiro, liguei no diretor financeiro, que inclusive hoje foi bem mal educado e não quis me atender. Não sei porquê, mas nem quero saber também. Eu não sou mais funcionário deles. E perguntei, só por perguntar, meu amigo, nosso faturamento anual tá menor do que esse aqui, né? Imagina, tá maior. Não, você não entendeu. Nosso faturamento anual, não, Marcos, tá maior. Cara, então fudeu. Fudeu por quê? Porque a gente vai entrar na primeira fase do e-social. E aí? E aí que nem a fornecedora do software da Folha sabe disso. Beleza. Avisamos as partes. Solicitei um curso super urgente, eu me lembro disso, que esse curso foi feito dia 18, acho que 18 de fevereiro. 8 ou 18 de fevereiro. Batendo na porta os prazos para começar a fazer as coisas. E a fornecedora de software, a empresa que eu trabalho hoje, tinha um cara. Esse cara, só para você saber, ele não era de Folha. Eles tinham uma analista de Folha que era um monstro, que era assim uma mestre na folha de pagamento. E ela se aposentou em dezembro de 2017 e largou 2018 assim. Olha, o que deu para fazer foi feito, acabou, tchau, tudo de bom. Vou descansar porque eu mereço. E ela se aposentou e foi embora. Cara, esse rapaz que senta do meu lado hoje, esse herói, junto com a nossa analista, que era o intermédio entre as duas empresas, que ela já trabalhou lá, era de sistemas e conhece parte de fiscal contábil e um pouco de folha. Na verdade, ela conhece lógica, né? E eu com os meus pitacos de dizer, encontrar o problema. Não, esse cara, a característica diferente dele é essa. Linda moto. A característica dele é essa. Ou seja, eu com o conhecimento prático, legal e do histórico do que estava acontecendo na Folha, e eles com conhecimento técnico, pedindo, chamando, levantando, analisando, enfim, nós cumprimos todos os prazos. Só que a cada mês ou 2 meses, uma nova etapa do e-social chegava e a gente tinha que cumprir todo mês. E aí já começamos desde outubro, setembro, a mandar folhas de pagamento para lá. Não era mais só uma questão de cadastro de pessoas, de cadastro de eventos, de características de empresas. Aí era já uma questão de movimento mensal, que em alguns meses geraria uma nova guia de INSS, não mais gerada pelo sistema anterior da Caixa Econômica, mas diretamente ligada com a guia que o e-social iria trabalhar e levar para a DCTF. Então tudo isso, em prazos tão rápidos, coisas que eu não tinha visto, nunca tinha visto, e a gente cumprindo tudo, arrumando tudo e resolvendo tudo. No meio do caminho, essa moça, além de tudo, foi ter o filhinho dela. E aí ficamos só eu e o rapaz. E sempre cumprimos, sempre fizemos, sempre resolvemos. Só que, claro, isso iria me afastar do projeto de remuneração. E eu não fico aqui falando isso justificando, foi isso que me demitiu porque eu me afastei da consultoria. Não. Sabe por quê? Porque eu tenho quase certeza que lá em abril, quando o meu chefe me chamou, eu tenho quase certeza que ele já sabia que em determinado momento do planejamento eu seria substituído. Quando ele me explicou os motivos da demissão, ele disse que foi contra, ele disse que ouviu os argumentos, mas foi voto vencido. Ele não achava que os problemas que foram passados para ele, que ele não quis me passar,
fossem suficientes. E enfim, e aí vem a parte prática, que eu recebi um bombardeio logo depois que eu saí, da minha equipe pedindo socorro sobre isso, aquilo, outro, como eu faço isso, como eu faço aquilo, aí eu perguntando, mas gente, quem chegou aí me substituiu não sabe. Mas gente, as consultoras não sabiam que vocês ainda não estavam executando isso, aquilo e aquilo outro, com todos os mapas de atividades que eles tinham atualizados toda semana. Mas gente, a minha substituta não sabia. E é isso. Uma junção de, na minha opinião, erros. Não vai combinar, eu não vou deixar aqui alguém pensar que eu estou me defendendo, me colocando numa posição de super expert. Haviam falhas nos meus processos, mas eu conseguia controlá-los todos e protegia a empresa e os funcionários. No conceito legal, no conceito das obrigatoriedades da empresa e dos funcionários. Tinha a praticidade de dizer que a minha gestão estava protegendo a empresa. Não estava colocando a empresa em risco. Os riscos, como eu disse, eram sabidos pela direção e já tinham sido passados por mim. Eu não estou aqui falando, olha, eles não deviam ter me demitido. Não. Conclusão, porque eu estou já chegando em casa. Conclusão, resultado final, ou pelo menos resultado momentâneo. A burrice, na minha opinião, foi esse planejamento tosco e essa falsa visão que eles tinham de achar que, beleza, sair, alguém entra, pega pelo rabo porque eles estão controlando tudo e conseguem tudo e a equipe já está super boa. Elas não terem tido essa leitura, a leitura correta disso, foi um mal terrível, péssimo. O motivo, não é mais DP. Embora eu pudesse dar muito mais do que DP, mas não quiseram que eu fizesse, porque, como eu disse, possivelmente a intenção já era a minha saída e não era da minha direção, era de quem estava entrando realmente. Uma hora eu tento concluir isso de forma a explicar para que a seta para a direita, de forma a explicar isso mais completamente. Tá? Agora, essa leitura esdrúxula que elas tiveram, cara, na boa, elas deveriam estar me mandando embora, correta e tranquilamente, sabe quando? Agora. Agora. Com 2 ou 3 DCTFs rodadas, com a guia de INSS batida em todos os aspectos. A menina não sabe nem encontrar diferença. Eu quando cheguei aqui na empresa, fiquei procurando diferença para ela, sem saber que era eu que estava procurando a diferença. A diferença que eu procurava todo mês, quando tinha. Tá? Depois de ter passado o fim de ano, depois de ter concluído algumas etapas a mais do e-social e das partes de fisco, era esta hora. Cara, não ia me acrescentar em porra nenhuma mais nada. Sabe o que ia estar acontecendo? Meu endividamento, que eu não conseguia me sustentar com o meu salário, isso é fato. Meu endividamento estaria aumentando. Eu não estaria numa situação muito melhor, mais linda do que eu tô, não. Claro, eu teria uma rescisãozinha um pouquinho maior. Talvez também, né? Porque eu ia ter pego férias vencidas. Mas a diferença seria muito pouca. Porque também os depósitos de fundo de garantia mais os 40% também igualariam alguma coisa. Mas sabe por que não podia? Porque eles tinham que ter a pessoa deles, pelo prazo ridículo que eles deram de fechar esse projeto no mês de abril de 2019, que é daqui a alguns dias. Elas tinham que ter a pessoa delas, a pessoa escolhida por elas, independente do meu julgamento aqui de achar que, pelo tipo de pergunta e de postura que ela faz, que ela tem, que ela usa, ela não tenha artifícios técnicos suficientes para levar o que já tinha. Essa avaliação da pessoa que veio com esse contexto, esse cálculo de prazos, e essa leitura da situação do RH e dos seus integrantes foram para mim
de extrema irresponsabilidade. E sabe, agora eu vou tentar, nesses 5 minutinhos que falta para eu chegar em casa, explicar uma coisa tentando proteger algumas partes. O sócio maior, o sócio que tem mais poder de mando, ele não era meu chefe direto. E ele tem uma visão administrativa péssima. Isso é famoso nas empresas do grupo. Quando ele tem que decidir uma questão operacional e administrativa e financeira, ele é péssimo. Ele não entende nada. Ele é um gênio na parte comercial e na parte de desenvolvimento e sistemas, ou seja, criação de novos produtos, leitura do que o mercado precisa. Mas ele é uma bosta de gestão. E aí, ele é um cara que ele é influenciável. Como ele não entende direito, e ele ouve 2, 3 explicaçõezinhas mascaradas de técnica, e ele cai na conversa. E, infelizmente, uma das consultoras era amiga dele de faculdade. Provavelmente, pessoa que encontrou ele no bar. Ele tem um bar, tem uma casa noturna, muito legal, por sinal. Algumas semanas, uns 10 dias antes de eu ser demitido, eu fui a uma festa, pude levar a Gláucia para ver. Muito legal lá. Enfim, elas venderam para ele uma conversa de que precisa modernizar, precisa ir para novos rumos, novas etapas, novos mundos, novos planetas, e eu posso te ajudar. Eu tenho o que você precisa para crescer. O cara estava crescendo há 4 anos, num ritmo alucinante. Para você ter uma ideia, quando eu peguei o RH, a gente mandou mais de 50% da empresa embora. Em um ano, a estrutura da empresa caiu vertiginosamente. E nós seguramos, conseguimos e fomos retomando receita. Até chegar um ponto da gente entrar, meu Deus, da gente entrar na primeira fase do E-Social, por ser da primeira fase das empresas ricas, tá? Então, meu camarada, simples assim, simples assim. Existe muito charlatão, sim, eu as estou chamando de charlatãs. Existe muito charlatão que vende um mundo maravilhoso e que no dia a dia não sabe lidar com isso. Você não entra num lugar e em um mês você tem uma fotografia, um diagnóstico completo, principalmente se você pegar a visão do gestor maior. Você tem que descer, você tem que entrar. E quando você quer auditar um recursos humanos e reestruturá-lo, você tem que entrar lá dentro, trabalhar lá dentro com ele. Não fica chamando cada integrante e perguntando como está, como faz, como fez, como você está fazendo. Não, não é assim. Isso não é uma receita de sucesso. Isso é, sabe o quê? Hoje a empresa está trabalhando no limite do limite, culpando o ex-gestor, que nunca deixou a empresa correr risco, vamos deixar isso claro, culpando o sistema, o software da Folha, e claro, culpando até, isso é fato, culpando até os funcionários que ficaram, dizendo que eles não se adaptaram à mudança de chefia por ter um grande carinho por mim. Sabe? Discurso de mau caráter. Enfim, eu quis contar essa história para que seja um caso, um case, talvez, né? Como a gente gosta muito de usar termos globalizantes ou globalizados, na verdade para mim são só alienantes. De como fazer uma coisa errada, de como se aproveitar da inocência de um gestor sonhador e colocá-lo em perigo. Eu lamento, eu adoro a empresa que eu trabalhei durante 5 anos. Eu adoro aquela empresa. Eu quero todo o sucesso do mundo para eles. Até para ela que me substituiu, sem problema algum, tá? Mas a gente teve no ano passado um exemplo básico e ainda estão pagando pelo tipo de decisão que eles tomaram.
Vamos lá, putz, gente, eu ainda vou fazer compra no mercado hoje e acompanhado de Senhor Cauê. Beijo do gordo, até mais tarde. Tchau.